Olá, bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de Êxodo, vamos ver sobre o Cântico de Moisés, E também a outra parte que é a liberdade do povo no deserto, que esta parte, a segunda parte deste capítulo 15, nós vamos lendo constantemente até o capítulo 18, 27. Mas claro, calma, estou falando que é uma sequência. Mas hoje nós vamos estudar só o capítulo 15, tá bom? Que vai do versículo 1 até o versículo 27, ok? Então, pegue a sua Bíblia, abra no livro do Êxodo, capítulo 15, pegue a sua caneta. E como eu sempre faço, eu gosto de agradecer a vocês que acompanham, a vocês que perseveram no estudo. Tenho certeza que têm feito muito bem, vocês têm aprendido coisas novas através desse estudo que nós estamos fazendo. Então, muito obrigado a você que é inscrito no canal, que toda vez que o vídeo é postado, um estudo novo é postado, você recebe a notificação, Obrigado a você que acompanha, mesmo que não seja inscrito, e obrigado a você que compartilha o vídeo com as demais pessoas. É um estudo sério, ao mesmo tempo de maneira muito simples no sentido de ajudar com que todos possam entender, sem linguagens complicadas, mas estudando e procurando extrair a mensagem de Deus da Sagrada Escritura. Esse é o objetivo da Sagrada Escritura, ok? Vamos lá então? Vamos para a leitura do capítulo 15 de Êxodo. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor, porque ele manifestou sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu o celebrarei. O Deus de meu Pai. Eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Yahvé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite dos seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu. Afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade, derrotais vossos adversários. Desencadeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor, amontoaram-se as águas. Levantaram-se as ondas como muralha. Solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo. Satisfarei meu desejo de vingança. Desembainharei a espada, minha mão os matará. Ao sopro de vosso hálito, o mar os sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade?
terrível por vossos feitos, dignos de louvor, e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão, e a terra os tragou. Conduzistes com bondade esse povo que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia. O poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor. Até que tivesse passado o vosso povo, que adquiristes para vós. Vós o conduzistes, vós o conduzireis, e o plantareis na morada que vos pertence, no lugar que preparastes para a vossa habitação, Senhor. No santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é Rei para sempre, sem fim. Os cavalos do Faraó, com efeito, entraram no mar com seus carros e seus cavaleiros. E o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto o leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Araão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na, dançando com tamborins. Maria as acompanhava, entoando: Cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, porque era amarga, de onde o nome de Mara que deram a este lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro, que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às ordens e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali
acamparam junto das águas. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 15 do livro do Êxodo. Nós vimos a travessia, no capítulo 14 do Mar Vermelho. E o que nós podemos recordar que nós vimos no capítulo anterior, para darmos continuidade ao nosso estudo. Nós devemos recordar que o Egito e o Faraó são as personificações do projeto de morte. Que fique bem claro isso para nós. O Egito e o Faraó representam o sistema opressor, o sistema de morte. Projeto que deve desaparecer da face da terra. Tá? Vimos também que a teologia e a religiosidade israelita tinham criado a cena e esse lugar para sepultar o Faraó e sua opressão e repressão. O fato poderia ter acontecido no deserto, mas o deserto, como nós vimos aqui, daqui por diante, será outro espaço com diferentes sentidos simbólicos, tá? No qual a consciência do povo começará a sua etapa de formação. Então, nos sentidos simbólicos do deserto, começará a formação da consciência do povo eleito, ok? O que mais que nós vimos? O mar é assim o lugar, o abismo das águas, no qual teriam de ir parar todos os projetos contrários à vida, contrários à justiça do Egito e da história. Tá? Então os israelitas viram o mar como o lugar do sepultamento do poder opressivo do Faraó. E para nós também, relendo essa história, à luz da nossa atualidade, à luz da palavra de Deus, devemos entender que o mar deveria também sepultar todos os projetos de mortes de hoje também, dos nossos dias também. Ok? Vamos lá, vamos entrar propriamente dito então no capítulo 15 de Êxodo, de 1 a 27. Neste capítulo, temos o tão conhecido Cântico de Moisés e o início da liberdade do povo no deserto, como também o murmúrio do povo por falta de água. No Egito, escravidão, sofrimento, opressão. Clama-se a Deus, Deus escuta, Deus envia alguém que os conduza para fora, que é Moisés e Arão. Mas, no meio da caminhada, o povo reclama, devido às condições precárias, as condições, digamos, nem um pouco simples que a condição de um deserto. Mas isso também tem todo um valor simbólico para nós meditarmos, para nós estudarmos, tá? O início da liberdade. O povo estava tão habituado ao sofrimento, à escravidão, que quando se depara com a liberdade não sabe muito bem como lidar com isso. Não sabe o que fazer com isso. Por isso que eu disse, e por isso que a palavra nos mostra, que o deserto vai ser a etapa da formação da consciência desse povo, da liberdade verdadeira desse povo. Ok? Continuando. Começando dos versículos de 1 a 21. Você pode anotar aí. Obviamente que depois da semelhante vitória sobre o Egito, a alegria tenham se manifestado.
O povo está alegre, o povo entoa um cântico de louvor a Deus pela vitória contra o Egito. Por isso, as tradições mais antigas colocam na boca de Moisés este cântico, tá? Cântico que exalta não só o prodígio da libertação do Egito, que está nos versículos de 1 a 11, mas também a companhia do Senhor pelo deserto, o dom da terra e a permanência nela. Versículos de 12 a 18. Os versículos 20 seguintes correspondem a outra antiga tradição, segundo a qual, depois da libertação, Maria, a irmã de Araão, claro, irmã de Moisés, dirige as mulheres em uma espécie de liturgia, com pandeiros e danças para celebrar a vitória. Uma liturgia típica do povo judeu, do jeito que o povo judeu sabe louvar e bendizer a Deus, e sabe ser alegre, festivo, tá? Maria, irmã de Araão. Versículos de 22 a 27. A murmuração do povo pela falta de água. Ainda pelo sabor da vitória, os israelitas, guiados por Moisés, empreendem uma primeira etapa no deserto, pelo deserto. Marco propício para estabelecer até que ponto o grupo de libertos estaria ou não preparados para assumir o dom da libertação. Veja bem, é uma primeira etapa onde se vai notar qual é o grau de capacidade deste grupo de libertos, até que ponto eles estão prontos para assumir a libertação. Por isso que eu digo, quem vive escravo, quem viveu escravo durante muito tempo, quando ganha liberdade, não sabe o que fazer com ela. É a hora que pode se perder, confundir a liberdade com o fazer o que quiser. E isso não é liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer, ou na nossa linguagem popular, o que dá na telha. Não, liberdade não é isso. Liberdade é escolha. Liberdade é ouvir Deus. Aqui na Bíblia está claro isso. Aqui no relato está claro isso. Nesta primeira etapa, até que ponto o povo está pronto para assumir essa libertação? E nós vimos que não estão ainda totalmente prontos. É um processo, vai ter que ser trabalhado nisso, né? O relato salienta o fato de que o povo encontra água. O povo encontra água, mas não pode beber, diante do que a queixa não se faz esperar. Encontra uma água, mas essa água é salobra. Essa água não dá para beber. Aí vem a murmuração, começa a reclamação contra Moisés, né? Não conhecemos os termos da queixa. O fato é que Moisés clama ao Senhor, como diz aqui na leitura que nós fizemos, que responde, que Deus responde a Moisés, indicando-lhe a maneira de transformar a água salobra em água doce, em água que se dê para consumir, que dê para beber, tá? Não se trata de um milagre. Moisés não faz milagre nenhum aqui. Vamos entender bem essa situação. Deus indica, diz no versículo 25, quando Moisés clama a ele, porque o povo tem a água, mas não pode consumir porque é salobra, diz o texto que Deus indica um madeiro,
que Moisés joga na água e ela tornou-se doce. Não tem milagre nenhum dentro deste ato de jogar esse madeiro. E nós vamos entender por quê, tá? Não se trata de um milagre. Trata-se antes de um costume antigo. Veja bem, é um costume muito antigo do povo, dos camponeses, tá? Que colocavam pedaços de cactos na água salobra. Pedaços de cactos na água salobra, os quais estes absorviam instantaneamente o sal da água. Ao jogar um pedaço de cactos na água salobra, o cactus absorve o sal que está na água, tornando a água própria para beber. Então não houve milagre nenhum neste ato de Moisés para dar de beber o povo, tá? Era um costume antigo conhecido, era uma técnica dos camponeses que eles usavam para aproveitar as águas, ok? Que fique bem claro isso para nós e que nos ajude a entender esta situação. Por isso que é interessante estudar, não é mesmo? Então, o cactus, ele, ao ser lançado na água salobra, ele absorve instantaneamente o sal que há na água. E assim a água pode se tornar própria para o consumo, tá? Esse incidente salienta-se a assistência divina. Esse incidente salienta a assistência de Deus com relação a este povo no deserto, pois nem mesmo nos detalhes mais elementares, como a concessão da água, o Senhor descuida do seu povo. Deus não descuidou do seu povo, tá? Salienta também o aspecto generoso do Senhor que proporciona o elementar para viver, que é a água. É indispensável para qualquer ser vivente da face da terra. Existe aqui uma conexão entre a água como elemento essencial, mas indisponível para a vida, porque ela é salobra, né? Mas indispensável para a vida ao mesmo tempo, que se torna água própria para consumir. E existem também aqui os mandamentos que o Senhor dá, cujo o cumprimento desses mandamentos garantirá sempre a vida e a saúde do povo. Nós vimos isso também no capítulo que nós lemos, tá? O cumprimento dos mandamentos do Senhor garantirá sempre saúde e vida para o povo. Saúde não só física, mas principalmente espiritual, porque alimenta a fé, ok? Isso está no versículo 25 seguintes. Como antecipação do bem-estar que ele traz o cumprimento das leis divinas. Termina essa primeira etapa em um lugar paradisíaco, em um lugar fenomenal, né? Provido de 12 fontes de água e 70 palmeiras onde acamparam, versículo 27. Um lugar fenomenal para quem está no deserto, sofrendo as rudezas do deserto. Isso é um paraíso, né? 12 fontes de águas à vontade e mais 70 palmeiras para descansar à sua sombra. É um paraíso. Para quem está sofrendo a rudeza do deserto, não tem coisa melhor, certo? Qual é a mensagem deste capítulo para nós, né? Tem uma mensagem, como sempre. O cumprimento das leis e mandamentos do Senhor
que proporciona a vida. Isso é a liberdade, né? Ao cumprir a vontade do Senhor, você não vai fazer por medo de Deus. Não, você não vai fazer por coação ou por pressão, você vai fazer no amor, na liberdade. Porque os mandamentos do Senhor, como vai dizer em outros textos, eles não são pesados e não são difíceis de serem cumpridos, mas eles garantem a vida, a saúde do povo e a liberdade, como nós vimos aqui, né, no estudo deste capítulo. Vamos recordar o versículo 25, né, que depois, no versículo 25b do capítulo 15. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou o seu povo. Veja bem, Deus prova, Deus não tenta. Quem tenta é o outro. Deus prova, tá? Deus prova. Disse Deus, né, no versículo 26, se ouvires a voz do Senhor, é uma atitude do povo, né? Deus dá as leis, Deus dá as condições de vida, mas o povo tem que ouvir Deus, né? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes, colocar em prática, né, o que é reto aos seus olhos, o que agrada a Deus, se inclinares os ouvidos, inclinar o ouvido significa dar atenção, ouvir profundamente Deus que fala. Se inclinares os ouvidos às suas ordens e observares, quer dizer conhecer, ter sempre diante dos olhos todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Olha a promessa de Deus. Deus é aquele que cura das feridas do pecado, das feridas da opressão. Lembrem-se, a figura do Egito na Bíblia, do faraó, é a figura do opressor, é a figura da escravidão. E tudo isso deixa marcas, deixa sequelas na vida da pessoa. Então Deus é o Senhor que cura tudo isso. Mas para isso é preciso a outra parte colaborar, que é a parte do povo, ou de cada um de nós também hoje, né? Ouvir a voz do Senhor, fazer o que é reto aos seus olhos, segunda colocação, observar todas as suas leis, ter diante dos seus olhos, na mente e no coração, as leis do Senhor, os seus mandamentos, né? Esses são passos para viver em harmonia com Deus. Assim, a vontade humana está em total conexão com a vontade de Deus quando está nesta sintonia que fala o versículo 26, né? De ouvir, fazer, inclinar o ouvido e observar todos os preceitos de Deus, tá? Isso está em conexão. Quando o ser humano se desvia disso, volta para o Egito, volta para a opressão, volta para a escravidão, né? Isso aqui é a liberdade. Isso aqui é o princípio de formação da consciência, até que o povo tenha consciência que isto é a liberdade para o povo. Fazer a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. No amor, na justiça, né, no temor a Deus e no amor e na justiça com os irmãos.
né? Mas isso é um processo que não vai ser do dia para a noite que este povo vai ter essa consciência. Vai ser trabalhado muito a questão da libertação, da liberdade. E isso serve para cada um de nós também, obviamente. Nós devemos sempre ler o texto no seu contexto, atualizando na história, ok? Nós devemos sempre reler o texto nas situações que nós vivemos hoje e compreender que Deus agiu assim e continua agindo no coração do crente, no coração daquele que tem fé, ok? Então espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 15 e espero vocês para o próximo estudo que vamos fazer, que é o capítulo 16. Um abraço e até lá!